O reconhecimento e proteção dos direitos da personalidade é um dos aspectos de grande inovação do direito civil contemporâneo. O Código Civil de 2002 previu expressamente esta proteção, indicando nos seus artigos 11 a 21 tanto características destes direitos, a sua forma de tutela, como também aspectos específicos, atributos específicos da personalidade, aos quais são reconhecidos a característica de direitos subjetivos da personalidade. Os variados sistemas jurídicos nos quais se inspira o direito brasileiro vão tratar essa tutela dos direitos da personalidade de formas distintas. Alguns deles trabalhando com um direito geral de personalidade, a partir do qual se concretiza no indivíduo, na pessoa titular desses direitos, nos atributos e interesses que são tutelados, envolvendo sempre a sua integridade física e moral, e outros trabalhando com a previsão de direitos subjetivos específicos, para os quais a proteção corresponde também sanções à sua eventual violação. Dentre os mecanismos, os instrumentos que o direito civil se utiliza para a tutela dos direitos da personalidade, está o de lhes reconhecer certas características. Dentre elas, algumas que são, inclusive, previstas no próprio Código Civil, no seu artigo 11, que define que esses direitos da personalidade serão irrenunciáveis e intransmissíveis, não podendo sofrer, da mesma maneira, limitação voluntária. Essas características previstas na lei estão em acordo com uma característica que, tradicionalmente, a doutrina, no Brasil e no exterior, reconhece aos direitos da personalidade, que é o fato de serem indisponíveis. O que significa isso? Fundamentalmente, de que a proteção que o ordenamento jurídico dá à personalidade humana, de novo, protegendo a sua integridade física e moral, o seu direito à integridade do corpo, as partes do corpo, né? O direito à honra, à vida privada, à intimidade, à imagem, dentre outros. Estes direitos, eles não estão disponíveis ao próprio titular, que não pode abrir mão, portanto, deles, não pode renunciar, extingui-los por vontade própria, tampouco poderá transmiti-los em caráter definitivo para qualquer outra pessoa. Entretanto, há situações conhecidas em que esses direitos da personalidade são objeto de relações jurídicas, segundo a decisão no exercício da autonomia privada do seu próprio titular. Todos nós conhecemos situações como, por exemplo, a cessão de direitos de imagem para o uso comercial mesmo de uma imagem, como, aliás, é autorizado, a contrário senso, pelo próprio Código Civil, ou ainda situações nas quais indivíduos, isso é um exemplo conhecido na doutrina há muitas décadas, indivíduos se colocam na prática de esportes de luta, nos quais eventualmente se submetem mesmo a situações de afetação, de agressões à sua própria integridade do corpo, sua própria integridade física. Esses exemplos e outros tantos, que envolvem, inclusive, situações que ficam no limiar entre a tutela típica e própria dos direitos da personalidade e dos direitos fundamentais, com eles não se confundem na medida em que assegurados pela Constituição, situações essas vão estabelecer uma pergunta: se de fato os direitos da personalidade seriam indisponíveis ou, como sugere parte da doutrina, na verdade se tratariam de direitos relativamente indisponíveis. Aqui há um problema de contradição em termos, um problema de linguagem. Ou um direito é indisponível ou não é. Ele não pode ser meio disponível ou apenas em algumas circunstâncias. Não fará dele, portanto,
né? Não trará nele a indisponibilidade. O que me parece haver aqui, entretanto, e isso é preciso ficar claro, é de que não há uma discussão propriamente se o direito é disponível ou indisponível. A indisponibilidade caracteriza a proteção da pessoa humana de um modo geral. O que se trata, nesses exemplos que dei, é, na verdade, do exercício de direitos, que não se confunde com disponibilidade, não se confunde com disposição. Essa disposição ou disponibilidade dos direitos significa que o titular pode abrir mão deles. Exercício dos direitos, na verdade, é o reconhecimento à liberdade do indivíduo, à liberdade do titular em autocompor o seu próprio interesse, a realização dos seus próprios interesses. Quem decide ceder uma imagem sua, quem decide praticar um esporte de luta, assim como quem decide nas situações que a própria legislação permite, como o transplante de órgãos, como se submeter em situações diversas a procedimentos cirúrgicos, inclusive para fins de saúde propriamente ditos, essas situações todas, quem toma essa decisão não estará dispondo dos direitos, mas exercendo esses direitos, exercendo, autoconformando a sua vida, o que afinal realiza no plano do direito civil, do direito privado, o mandamento, né, e o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Um exemplo muito didático disso diz respeito ao direito à vida privada, que afinal significa o direito da pessoa de colocar a proteção do conhecimento público, a reserva de informações que digam respeito só a ela e a mais ninguém. Estas informações e esse direito à vida privada, cada um de nós exerce, tanto exercício, da forma como melhor entender. Tá? Alguns vão colocar certas informações protegidas do conhecimento público, a sua orientação sexual, as suas convicções filosóficas, o seu estado de saúde. Outros não veem nenhuma dificuldade, nenhum problema, e, ao contrário, podem até ter um interesse em ostentar essas informações e dar conhecimento público delas. Com isso, nenhum nem outro vai estar dispondo dos direitos, mas rigorosamente exercendo-os de acordo com os seus legítimos interesses e da sua própria autorrealização pessoal. Desse modo, dá para se concluir que os direitos da personalidade, sim, são indisponíveis. E essa indisponibilidade não se confunde com a liberdade do exercício do direito para conformar o seu âmbito de proteção segundo o interesse de cada indivíduo, de cada pessoa titular desses direitos.